Dona Thaisa, a senhora estava me contando que chegou no Ministério Mudança de Vida após a perda de um bebê. E de lá para cá, o que tem acontecido na vida da senhora? Em 2019, em dezembro de 2019, nós tivemos a perda desse bebê. Então, viemos ao Ministério em janeiro de 2020. Desde então, nós temos acompanhado o programa da Bispa, começamos a acompanhar o programa da Bispa de forma assídua nos cultos. Em março de 2020, nós recebemos o diagnóstico de CA de mama. Eu recebi o diagnóstico de CA de mama e comecei o tratamento. Foi um tratamento seguido de 16 quimioterapias, 16 sessões de quimioterapias. No meio da quimioterapia, em junho de 2020, eu peguei pela primeira vez Covid. Todos nós em casa pegamos, meu filho pegou, meu marido e eu também. Por conta do tratamento quimioterápico, eu acabei ficando em estado mais delicado, então precisei ser internada a primeira vez. Voltei para casa, mas na madrugada tive que retornar ao hospital, onde aconteceu a segunda internação. Muitas dores, porque tive um tromboembolismo pulmonar seguido de infarto. Enfim, né, e foi aquele processo dentro da UTI, muitas pessoas morrendo do meu lado na UTI. E depois de uma semana, para a glória do Senhor, eu fui para o quarto, consegui descer e continuei o tratamento quimioterápico, né? Depois de um mês acabei continuando o tratamento com a quimioterapia. E depois durante o processo de quimioterapia, eu fiz um exame que deu uma alteração genética, deu uma mutação genética comprovada já em outros familiares meus. E essa mutação genética chama BRCA1 e ela dizia que eu teria várias probabilidades de ter câncer em vários órgãos meus. E nós recebemos a palavra, né, de que sobre o Senhor foi levada todas as nossas enfermidades, que sobre as pisaduras dele nós fomos sarados. E desde então nós começamos a orar para que todas aquelas probabilidades elas caíssem por terra, porque nós cremos que a minha enfermidade já tinha sido levada sobre a cruz. Nesse diagnóstico, o médico também falou que provavelmente o meu filho também teria essa mutação genética, então ele não queria fazer o exame nele naquele momento, porque senão ele disse que eu não ia conseguir levar toda aquela circunstância com o tratamento do câncer, sabendo que meu filho estava também com a mutação genética. No mesmo período, uma tia minha também acabou descobrindo essa mutação genética, também estava num tratamento oncológico, o mesmo que eu estava, e uma prima minha também. As duas, no processo que eu estava passando, acabaram falecendo. E aquilo acabou, né, de certa forma, gerando, não digo medo, mas pensamentos a respeito do que seria, de como seria o amanhã. E, novamente, nós nos voltamos para Deus e decidimos ouvir somente Ele. Depois que eu terminei a quimioterapia, eu fiz a cirurgia, mastectomia bilateral total. Foram 13 horas de cirurgia, graças a Deus deu tudo certo. E durante também esse processo, lembrando que nós começamos a fazer o curso de aspirantes aqui na igreja, né? Desejávamos, independente de qualquer circunstância, estar de forma praticante, para praticar mais, né, aqui dentro da igreja. E assim foi. Em 2022 eu fiz a radioterapia. E depois da rádio foi constatado que, na verdade, durante a cirurgia, que o câncer ele não tinha sumido totalmente, que ainda tinha foco de câncer. E por isso, depois da rádio, eles queriam que eu tomasse outra quimioterapia durante 1 ano. E foi quando eu busquei a palavra, e a bispa deu o testemunho dela, e foi quando ela disse que ela não deixou, ela parou de dar algumas medicações para o filho dela. Eu já estava bastante incomodada, apesar de ter sido um processo ganho judicialmente, né, a quimioterapia, porque foi muito difícil a gente conseguir essa quimioterapia.
Demorou aí cerca de 3 meses, mas quando chegaram todas as caixas lá em casa, foi quando eu decidi não tomar a quimioterapia. Assisti um Destinos Curados, e nesse Destinos Curados uma pessoa falou que ela queria ser curada de uma determinada coisa e ela tomou o óleo da unção. E foi assim que eu fiz. Então eu cheguei, tomei 1 mês ainda da medicação, da quimioterapia, e falei para o médico que eu estava decidindo interromper com a medicação a partir de então. E ele simplesmente olhou para mim e falou assim: é por sua conta e risco. E eu falei: não, é por conta de Deus, né? Tá tudo certo, o doutor. Ele é um grande amigo meu, então... E assim foi, né? Então, todos os dias, de manhã e à noite, eu tomava o óleo da unção e fiz isso até março desse ano. E tenho feito o acompanhamento de 6 em 6 meses. Recentemente fiz todos os exames. E, para a glória do Senhor, não existe mais câncer. E decidi também fazer o exame no meu filho, porque a bispa fala sempre que as guerras que nós lutamos, os nossos filhos não terão que lutar. Então, desde quando eu descobri o câncer e soube dessa possibilidade que meu filho teria de também ter a mutação genética, nós nos levantamos, né, eu e meu marido, nós nos levantamos e começamos a orar, declarar, envolvi ele, falei para ele do que estava acontecendo, da seriedade da situação, e ele também começou a orar. E eu fiz o exame e também, para a glória do Senhor, não teve mutação genética nenhuma nele, e eu creio que isso foi resultado das nossas orações, porque nós lutamos e nós vencemos essa guerra. Né? Então, o meu filho, ele está livre de qualquer mutação genética. E os médicos ainda continuam me pressionando a respeito de várias cirurgias que eles ainda querem fazer em mim, mas crendo nesse resultado, no resultado de Deus, que eu já não tenho mais nada, nós também decidimos não realizar algumas cirurgias. E estamos vivendo pela fé. A resiliência, o lutar, confiar em Deus, fez o Senhor também tomar diversas atitudes em relação à situação que a sua esposa estava vivendo. E o Senhor se posicionou como esposo, como homem de família, acompanhando-a, a ponto até de estar trabalhando com ela lá no quarto do hospital, mas não desistiram da fé, não foi? Isso, exatamente. A importância de nós estarmos juntos, né? Porque quando uma família, né, uma determinada pessoa da família passa por algo assim, todos sofrem, né? Então é uma luta em conjunto. Então nós estávamos ali, e eu creio que foi um aprendizado também para nós agirmos a fé exatamente em relação a nós calarmos mesmo, né? A calarmos as vozes, né, estranhas, e darmos ouvidos à palavra do Senhor. Então acho que isso aí foi algo preponderante na nossa vida, primordial em fazermos isso. E também a questão de nós também perseverarmos também na igreja, né? Estarmos congregando. Então a situação, ela não nos apartou de servirmos ao Senhor, pelo contrário, nos aproximou mais, e nós perseveramos assim nesse caminho de estar congregando. Isso foram 2 fatores que determinaram a nossa vitória também. Nenhuma doença para a morte. A senhora está aqui muito bem, né? E recebendo bênçãos do Senhor, né? Como a empresa que vocês abriram, não é verdade? Exatamente. Nós recebemos um direcionamento da parte de Deus por meio da bispa em um culto de Santa Ceia no 2º período. E ela derramou sobre nós uma unção de empreendedorismo. E foi confiando nessa unção que eu pedi as contas do meu serviço. Eu estava há 7 anos trabalhando de forma consolidada, estava tudo certinho. Pagávamos as nossas contas, mas o sair daquele momento gostosinho que a gente estava, né, do momento confortável, foi derramado sobre nós, e nós decidimos então começar uma empresa. Lançamos uma marca de harmonizadores de ambientes,
O nome da marca é dele. E enquanto ele ainda estava no emprego dele, o Senhor nos incomodando, que ele queria que a provisão da nossa casa fosse somente, literalmente, dele, né? Então, crendo nisso, eu saí, ele saiu do emprego e hoje a provisão do nosso lar, do nosso sustento, vem dele, né? Cumprindo aí o propósito da marca que chama dele, para a glória de Deus. O que o Ministério Mudança de Vida significa para você? Olha, dentre tantas coisas, eu acho que é a fé ativa. Então, de nada vale nós virmos à igreja e testificarmos a ação de Deus na vida das outras pessoas se isso não acontece na minha. Só que isso só vai acontecer na minha se eu me levantar e se eu der passos de fé, que foi o maior desafio. Nós não começamos no Evangelho agora, mas nós nunca demos passos de fé de forma ativa como temos dado hoje. E o Senhor, Ele tem nos suprido, tem nos honrado, tem feito com que avancemos de forma surpreendente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. E eu quero agradecer, né, o ministério, porque de fato é através das palavras que nós recebemos, nós podemos dar esses passos de fé. Agora não adianta nada nós também recebermos tantas palavras, nos tornarmos mesmo pessoas obesas espiritualmente e não, né, tomarmos os passos de fé. Então eu dou graças a Deus por esse ministério e a igreja que o Senhor nos colocou aqui plantados.